A ação que resultou na interdição de 2 frigoríficos em Itaituba continua rendendo consequências econômicas e sociais, além de eventuais riscos à saúde devido à procedência duvidosa de parte da carne bovina que abastece o mercado. A ação foi coordenada pelo IBAMA e a interdição foi provocada por fatores sanitários, documentais e pelo abate de animais suspeitos de terem sido adquiridos de áreas embargadas ou oriundas de desmatamento ilegal. O titular da 4ª Promotoria de Justiça de Itaituba, promotor Dirk Matos, destacou que o Ministério Público acompanha e reconhece a autenticidade da operação e a necessidade de que sejam corrigidos todos os itens ilegais observados durante a ação. A fiscalização, na verdade, ela está protegendo a população de Itaituba e de todos os arredores do nosso município de consumir produtos que possam estar em situação imprópria para consumo e, principalmente, coibir a prática de desmatamento ilegal e também a prática de violação de normas sanitárias. Então, o Ministério Público de Itaituba, a Promotoria Ambiental de Itaituba, embora não seja o órgão responsável por essas interdições, entende que a fiscalização é necessária. O que já seria previsto era o impacto ao mercado da carne bovina em Itaituba, com a suspeita de animais estarem sendo abatidos de forma ilegal, o que acabou acarretando outras ações no âmbito interno pela Divisão de Vigilância Sanitária e também com a participação do Ministério Público e das polícias militar e civil, como a ação de fiscalização que aconteceu no último final de semana, quando mais de 170 quilos de carne bovina foram apreendidos e incinerados por não ter sido apresentada comprovação de origem, representando riscos à segurança alimentar do consumidor. Isso é uma problemática muito grande e que nós temos feito o possível para acompanhar de perto essa situação, desenrolar de tudo isso. Fiscalizar, acompanhar, estar mais próximo e principalmente trabalhando em cima de denúncias. Com o fechamento desses 2 estabelecimentos, a carne que vinha desses 2 estabelecimentos anteriormente passou a ser solicitada de Novo Progresso e também de frigoríficos em Santarém. Então, naturalmente, o abastecimento de proteína animal ficou parcialmente comprometido. O efeito prático disso foi, naturalmente, uma elevação do preço, considerando que o fornecedor não está na nossa mesma região, há custos de transporte, e, inevitavelmente, nós tivemos que sair às ruas para fazer a fiscalização, porque tivemos notícia de que, no momento em que os 2 estabelecimentos foram interditados e no momento em que nós tínhamos que solicitar essa carne para outros municípios, houve informações aqui apuradas por órgãos de inteligência que estaria ocorrendo o abate clandestino de animais, ou seja, abate de gado no mato, em fazendas que são irregulares, o despejo, Mauro, de material que não se é consumido, como pele, ossos, vísceras, em corpos de água, como o próprio rio Piracanã. Em viagem internacional, o deputado Wesley Tomás encaminhou o vídeo em que aborda o que ele considera caso de ausência governamental, devido à burocracia em processo de regularização fundiária e falta de apoio ao setor produtivo, incluindo a pecuária. Hoje, essa perseguição que o produtor está sofrendo, o pecuarista está sofrendo por conta de áreas de embargo, é um grande problema, porque, segundo eles, são áreas que foram desmatadas de forma ilegal. O que acontece? Existe desmatamento legal e existe queimada legal. O problema é que braço do governo que autoriza esse tipo de ação do produtor precisa funcionar, precisa autorizar. Então, na Amazônia, todo produtor de terra já entra perdendo 80% da sua terra, porque ele só pode produzir 20%. E às vezes, quando o produtor não tem 20% de área aberta, ele quer fazer um desmatamento. E outro grande problema na nossa região é a regularização fundiária, que não existe no Pará e no Brasil. E, lamentavelmente, órgãos como o INCRA, que deveria funcionar para dar legalidade para o produtor, não funciona. Ainda não há uma previsão de quando e se os frigoríficos deverão voltar à ativa ainda neste ano. Nesse meio tempo, o promotor orienta ao consumidor que procure verificar a origem do produto que consome para não expor sua saúde ao risco. E aos proprietários desses empreendimentos
que busquem se adequar às regras para evitar transtornos no futuro. Eu gostaria de deixar à população de Itaituba, principalmente aos consumidores e aos fornecedores, a ideia de que não compre carne sem saber a procedência. Não adquira carne por um produto mais barato. Desconfie de eventual local que está vendendo carne com valor abaixo daquele valor de mercado. Não faça esse tipo de conduta porque você coloca em risco a sua família, você coloca em risco, Mauro, a própria economia deste município. Então, a comercialização, o transporte de proteína irregular não tem apenas uma questão de ilícito administrativo, civil ou criminal. Ela envolve aquilo que é mais caro para a nossa população, que é a saúde das pessoas que vivem aqui em Itaituba. Então fica essa mensagem.